Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vanessa Rudinick passando para nossa conversa com profissionais. E a conversa que a gente vai ter hoje é uma conversa bem bacana, que é um transtorno do comportamento e que por muito tempo foi se observado esse comportamento em adultos, mas que com certa frequência vem se observando em crianças também, principalmente neste ano em que a pandemia nos trouxe determinados contextos e situações que não nos permitem agir da maneira como era agido antes de pandemia. Então nós vamos tratar de um assunto bem bacana que tem interferido de uma forma muito ruim na vida das crianças que têm esse transtorno e que por vezes não estão sendo tratadas ou nem observadas ainda neste contexto. A gente vai falar sobre o transtorno bipolar na infância e o que isso tem a ver na vida adulta. Vem comigo e vamos conversar sobre isso. Gente, todo mundo sabe que o transtorno bipolar, ele traz algumas alterações no comportamento de uma maneira muito rápida. Então, de uma hora para outra, o ser humano que é passível, que tem esse transtorno, está tudo bem e daqui a pouco algum disparador traz para ele um comportamento totalmente diferenciado, do qual ele muitas vezes se apresenta verbalmente de maneira agressiva ou até no comportamento de maneira agressiva, né? Tem situações, gente, que a gente precisa observar porque às vezes a criança ela dá sinais desse transtorno na infância. Veja, especialistas nos dizem que atualmente nós temos apenas 2% das crianças que tem esse transtorno comprovado, o transtorno bipolar infantil. Porém, o índice de adultos que tem esse transtorno, ele fica em torno de 30 a 40%, e desses 40%, se formos pegar um número maior, desses 40%, 25% dava sinais na infância do transtorno bipolar e não foram tratados, ajudados naquele momento, e isso veio num nível muito maior agora na vida adulta. Então, por isso esse assunto chama muito atenção, principalmente de professores, que por vezes acaba não tendo conhecimento do que exatamente a criança tem e como trabalhar com essa criança. Pensa uma criança, né, que tem esse transtorno ou que tem alguns indícios, algumas características sugestivas para esse transtorno assistindo uma videoaula, sendo que ela não dá conta de lidar com essa emoção dela, ela não dá conta de lidar com alguns fatores do transtorno bipolar e tendo que assistir uma aula online, dar conta daquilo, responder o que ele realmente precisa responder enquanto aluno dentro de um transtorno que dispara o comportamento de uma maneira muito rápida e que acontece assim, ó, num piscar de dedos. Já ouviram aquela expressão, nossa, mas saiu de um jeito e voltou de outro jeito? Alguma situação nesse sentido que a pessoa estava super bem, todo mundo na sala assistindo, conversando, daqui a pouco ela levanta, o humor dela muda, o comportamento dela muda e ela acaba se tornando e falando coisas que parece que não é ela que tá ali naquele corpo, né? Por quê? Porque o bipolarismo nos dá exatamente esse tipo de situação. E tem crianças que agem muito dessa forma. E é muito comum isso a gente ver. Só que a gente confunde com malcriação, com a criança, não tá bem hoje, não dormiu bem. Ops, não dormiu bem. Lembrando que o transtorno bipolar também traz a instabilidade do sono. Por isso precisa de ajuda, por isso precisa ser tratado. O transtorno bipolar, gente, ele traz para nós uma sensação de euforia, sabe? E ao mesmo tempo, veja, ao mesmo tempo no cérebro acontece esse fator de euforia grande junto com fatores depressivos. Então é lógico que isso não casa, né? Que isso não tem como linkar. E aí o comportamento acaba ficando em desordem. O humor acaba ficando em desordem. E como que a pessoa dá conta de tudo isso? Ela não consegue muitas vezes, porque esse é um fator neurobiológico, muitas vezes genético, sendo um fator biologicamente comprovado, ele passa de geração para geração. Então, se você tem na sua família alguém que tem transtorno bipolar e é um parente biológico próximo, você realmente precisa ficar atento a alguns comportamentos da criança, do seu filho, parente, enfim, dentro da sua casa, porque isso pode sim comprometer o comportamento e a oscilação de humor dessa criança.
Então, como que a gente pode ajudar essas crianças e esses adultos a tratarem, principalmente agora, crianças que estão tendo, adolescentes que estão tendo aula online e que são crianças passíveis com características sugestivas do transtorno bipolar? Primeira coisa, a gente entender o ambiente que ela vive, porque ela precisa se dar conta de que muitas vezes o que é externo prejudica, tá? Então, se tá tudo bem dentro de casa e você quer fazer o filho adolescente, não, mas a gente tem que ir em tal lugar. Às vezes, o fato de ele sair de um ambiente que está cômodo para ele e ir para um ambiente externo, desconhecido e que possa ter algo que dispare um comportamento agressivo, pro bipolarismo, isso é muito sério. Porque ele não é uma questão que ele quer agir dessa forma, que ele quer fazer isso, ou que ele quer oscilar o humor dele. Não, é uma questão que ele não dá conta. E que ele realmente, se ele precisar ser agressivo, as crianças que são mais agressivas verbalmente com professores e que você sabe que são crianças do bem, que são alunos tranquilos, de famílias extremamente estruturadas, famílias que são participativas na escola, mas que a criança vem demonstrando um comportamento mais agressivo, ela pode sim vir a desenvolver o transtorno bipolar na vida adulta. E por que não tratar precocemente? Fazendo um trabalho de prevenção, um trabalho preventivo para que esse transtorno não se torne futuramente um problema grandioso para essa criança. O bipolarismo, ele é muito sério, gente. E eu vejo que percebo que as crianças agora na pandemia têm desenvolvido certos comportamentos que podem sim ser traços de um futuro transtorno bipolar e que precisa avaliar, precisa examinar, precisa ter o cuidado do olhar para ver se realmente é isso ou se realmente é uma fase por conta da pandemia. E a pandemia desencadeou o transtorno bipolar? Não, mas foi um gatilho, foi um disparador para que a criança que tenha biologicamente comprovado isso, ela dispare isso com uma maneira muito mais agressiva. Então nós precisamos tomar esses cuidados. Transtorno bipolar existe sim na infância, é um disparador que acontece, principalmente aonde que ele vai acontecer? Em ambientes externos. Então, na escola, um ambiente que é passivo de acontecer, em ambientes desconhecidos que você não sabe como você vai lidar com a situação, com a emoção, é possível de acontecer. E claro, nós temos 4 tipos de transtorno bipolar. Então é importante que você analise, que você perceba e que você busque ajuda para fazer o tratamento adequado, tá? Para evitar qualquer tipo de sofrimento para você e para a sociedade. Fico à disposição, um grande abraço, curtam, compartilhem, dê o seu joinha lá nos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!